Bom dia, meus queridos ouvintes, meus irmãos, vocês que têm estado comigo neste canal. Que a graça do nosso Deus e Pai seja com vocês todos. Por favor, entrem neste canal, deem um joinha, compartilhe esses ensinos com outros dos seus relacionamentos, assim de maneira geral, né? Em nome de Jesus, amém. Como eu sempre digo aqui, seja a boca de Deus, amém. Hoje nós vamos falar Provérbios 19, aonde a sabedoria instrui a mim e a você sobre o nosso caráter, sobre o caráter do homem. E ele fala sobre riqueza e sabedoria. E do verso 1 ao 4, ele fala assim que as riquezas, elas granjeiam muitos amigos, né? Elas conquistam muitos amigos. Mas do pobre, o seu próprio amigo se separa. Isso é um ensinamento tão verdadeiro, irmãos. Quando você tem tudo, tá bem? Chove de pessoas. Todos querem ser seus amigos, não é verdade? Mas quando as coisas não vão bem, eles somem todos, você não encontra um. E ele fala sobre as pessoas, os homens generalizando, que são enganadores e mentirosos. E ele fala do capítulo 19, do verso 5 ao 9, que a testemunha falsa, ela será punida e o mentiroso será destruído. Meus queridos, quero frisar aqui, nós muito bem sabemos quem é o pai da mentira, né? Satanás e seus anjos. Então, vigiemos com as nossas palavras, com as nossas falas, né? E ele fala também aqui, do verso 10 ao 14, sobre os tolos. Fala sobre reis e sobre filhos. Ele diz assim que os tolos não devem viver em meio ao luxo e devem se sempre restringir a sua ira. E ele fala sobre a preguiça e a vida. Ele fala que a preguiça faz cair em profundo sono. E o ocioso, aquele que, né, só dorme, né, padecerá fome. E ele fala para nós assim que quem mantém os mandamentos mantém a vida. Quer ter vida longa? Quer ser próspero e abençoado? Nós conhecemos muito bem o conselho de Deus, da palavra de Deus, em vários livros da palavra de Deus, mas para Josué, ele fez uma promessa para que Josué guardasse a palavra da lei, todo o ensinamento que Moisés havia dado a ele, e que ele meditasse nesses mandamentos, na palavra de Deus, dia e noite, se alimentasse dele para que ele tivesse vida longa e próspera. Esse é o mandamento de Deus para nós, não sermos preguiçosos e mantermos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém? E ele também fala sobre disciplina, sobre dedicação. No verso 17 ao 25, ele nos instrui, nos ensina a disciplinar os filhos. Porque quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós salvamos a vida deles. E ele fala assim que o que faz um homem ser desejável é a sua benignidade, a sua bondade. E ele fala sobre os filhos que maltratam os pais, né? Tem, tem que vigiar, tomar cuidado contra a violência contra os pais. Ele fala isso no versículo 26 ao 29. Os filhos que maltratam os pais são uma desgraça, irmãos. Olha a palavra, é uma palavra pesada, é uma palavra dura, mas a Bíblia fala que a sabedoria do homem está no versículo 11 de capítulo 19. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. E ele também diz para nós, no versículo 20, ele fala assim, e no 21, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. E ele diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus, o propósito do Senhor. E ele fala também para nós no verso 23 que o temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz,
livre de problemas. E eu quero fazer uma observação aqui, que a palavra de Deus diz que nós estamos sendo e vamos ser sempre purificados, como o fogo do ourives. Então nós temos que evitar as mentiras, conforme nós vimos aqui em Provérbios 19, a sabedoria nos instruindo sobre o nosso caráter, né? Ele fala de riquezas e sabedoria, ele fala de enganadores e mentirosos, ele fala sobre os touros, sobre os reis, sobre os filhos, sobre a preguiça, sobre a vida, se você quer ter vida abundante. Fala assim que a disciplina deve ser corrigir os filhos, disciplinar os filhos, né? E ele fala sobre a violência contra os pais. Tudo nesse capítulo 19 de Provérbios, que tem 29 versículos. Tão fácil. E eu quero assim explanar um pouquinho sobre o caráter do homem, tudo aquilo que Deus deseja consumir nas nossas vidas, que não glorifica Ele, está no nosso caráter. Então Deus deseja consumir, purificar, como o fogo do ourives, como a Bíblia fala. Tudo que está em nós, em mim e você, que não o glorifica, Ele vai consumir, Ele vai destruir. E Ele enviou, né, o Espírito Santo para viver dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, que somos crentes, que somos filhos de Deus, para que nós possamos, irmãos, estar em íntima comunhão com Ele e Ele conosco, e nos trazer convicção de cada um dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes que são erradas. Todos nós precisamos passar por este fogo, que é o fogo do ourives, que está, sabe aonde? Em Malaquias 3, no versículo 2, que eu quero ler para vocês. Malaquias 3, versículo 2, ele fala assim para nós. Eu vou ler aqui. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Isso é demais, né? O que é que significa isso? Significa, amados, que Deus vai tratar conosco, conforme Provérbios 19, no nosso caráter. O texto de Provérbios 19 é exatamente isso, a sabedoria instrui sobre o caráter. Então, ele vai tratar com você e comigo, ele vai mudar as nossas atitudes, ele vai mudar os nossos desejos, os nossos caminhos, nossos pensamentos, as nossas conversas. E aqueles de nós que passamos pelo fogo, em vez de nós fugirmos dele, são os que trarão grande glórias a Deus. Vamos nos permitir passar por esse fogo. E passar pelo fogo parece tão assustador para nós, não é mesmo? Isso nos traz à mente, à memória, dor e até mesmo morte. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, irmãos, capítulo 8, verso 17, que se quisermos compartilhar da herança de Cristo, nós precisamos compartilhar também do seu sofrimento. E por causa dessa verdade, é tão importante para nós pensarmos em como Jesus Cristo sofreu. Sabemos que ele sofreu terrivelmente naquela cruz, irmãos, por amor a nós. Será que nós também devemos ir à cruz? Porque a resposta para você e para mim é sim. E também pode ser não. Nós não temos que ir para uma cruz fisicamente, né? Como Jesus foi, ser pregado na cruz pelos nossos pecados. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. É ao contrário do que Jesus fez. Ele foi até a cruz, foi pregado naquela cruz. Nós, o conselho da palavra, que está no livro de Marcos, isso. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E o que significa isso, tomar a nossa cruz? É deixar de lado, sabe, irmãos, todo um estilo de vida egocêntrico, egoísta, do pecado, sabe?
essa natureza carnal nossa, ou tudo que está impregnado no nosso caráter, né, do pecado, nós vamos ter que colocar na cruz do Calvário, entregar ao Senhor. E nós podemos crer que para que eu e você fiquemos livres de todos esses sentimentos, né, do egoísmo, da maldade, do pecado, de sermos tão egocêntricos, sabe, só olhando para o nosso próprio umbiguinho, não é verdade? E é necessário que eu e você passemos por esse fogo. Esse fogo é o quê? São as dificuldades. E temos que passar por eles, muitas vezes, e na maioria das vezes. Mas o resultado de passarmos por esse fogo do ourives, por essas guerras que nós atravessamos no nosso dia a dia, e que nós nos perguntamos, Senhor, por que isso? Para que isso? Lembre-se que você e eu, Malaquias 3:2, conforme eu li para vocês, temos que passar por esse fogo, que vai nos consumir, que vai nos purificar, que vai tratar conosco, que vai nos limpar e ele vai mudar na força de Deus, na força do Espírito Santo que ele enviou para habitar com você e comigo. É o Espírito Santo, irmãos, que vai nos ajudar e que vai mudar nossas atitudes, os nossos desejos, nossos caminhos, nossos pensamentos, as nossas conversas. E creia que vai valer a pena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu deixo esta palavra para você hoje. Medite. Medite na palavra de Deus. Medite. Provérbios 19, irmãos, só tem 29 versículos. E você deve ler, senão não vale a pena só eu ficar falando. Porque Deus pode ministrar você através do ensino que eu dou aqui. Mas nós temos que ter intimidade com o nosso Deus pessoalmente. Eu posso ouvir muitos pregadores, eu posso estudar a palavra de Deus, ler muitos livros, mas eu tenho que ter intimidade com essa palavra. A palavra escrita, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. É com ele que você tem que ter intimidade, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com você e comigo em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia. Hoje, sexta-feira, estamos mais próximo de terminar essa semana, né? Que termina amanhã, mês de setembro. Vamos correr para a palavra de Deus. Vamos correr para estar nos braços do nosso Deus, para que Ele nos sustente em tudo quanto nós formos fazer, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus, compartilhe. Deus abençoe, seja boca de Deus. Deus abençoe vocês.